É perigoso o Felipe Luiz ficar até o final do ano como treinador do Flamengo. Acho que por dois motivos. Duas coisas, aliás. Acho que os jogadores vão abraçar o Felipe Luiz e acho que o Felipe Luiz, daqui para o final, se isso se confirmar, ele resgata o futebol do Gabigol. São amigos, jogaram juntos. Acho que ele resgata o futebol do Gabigol nessa reta final de temporada aí pro time do Flamengo. Salve, salve nação, saudações rubro-negras e uma segunda-feira agitadíssima no Flamengo, após a vitória do Flamengo por 1-0 sobre o Atlético Paranaense no Maracanã, mas com muitas críticas da torcida e pedindo a saída do Tite. Isso finalmente aconteceu. Flamengo com futebol muito ruim, jogou muito mal contra o Atlético Paranaense. E na manhã desta segunda-feira, a notícia que todo rubro-negro já esperava e já queria antes do jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Tite foi demitido e quem assume interinamente, pelo menos por enquanto, é o Felipe Luiz, ídolo da torcida do Flamengo. Então bora, nação, para as notícias do Flamengo aí nesta manhã agitada de segunda-feira. Bora pro vídeo, nação. Primeiramente, vamos ver aí notícias do jogo aberto, link na descrição do vídeo. Que o Atlético Paranaense corre sérios riscos, precisa voltar a vencer urgentemente. Agora o assunto é Flamengo. Concordo. E a coletiva do Tite já indicava que nem tudo estava muito bem, que o fim estava próximo. Deu para perceber um desânimo, algumas respostas evasivas, não objetivas. E agora é realidade, demitido pelo Flamengo, o que muitos imaginavam depois da Copa do Brasil, no final do ano. Até ele acho que imaginava isso. Não creio que o Tite estivesse preparado para ontem, especificamente, ser o último jogo. Mas agora vem Felipe Luiz, interinamente, e o Flamengo tenta uma cartada final para a Copa do Brasil. Vou falar para você o que te falei ali em off. O Felipe Luiz, eu não tinha nem pensado no Felipe Luiz. É perigoso o Felipe Luiz ficar até o final do ano como treinador do Flamengo. Acho que por dois motivos. Duas coisas, aliás. Acho que os jogadores vão abraçar o Felipe Luiz e acho que o Felipe Luiz, daqui para o final, se isso se confirmar, ele resgata o futebol do Gabigol. São amigos, jogaram juntos. Acho que ele resgata o futebol do Gabigol nessa reta final de temporada aí pro time do Flamengo. Eu vi a coletiva do Tite ontem, duas coisas me chamaram a atenção. Não sei se ele esperava ser mandado embora. Eu acho que ontem não, hoje, entre ontem e hoje. Porque na coletiva, perguntaram para ele do respaldo da diretoria, ele falou que o respaldo é diário, né? A gente sente o respaldo da diretoria toda hora, nos treinamentos, todo dia a gente tem o respaldo da diretoria. Aí perguntaram para ele do balanço, da análise do trabalho dele. Ele falou assim, no final a gente fala. Quando terminar, a gente fala. Então, assim, não sei se naquele momento ontem à noite, na coletiva, se ele sabia que ele ia ser mandado embora. Como tem eleição no Flamengo no final do ano, eu espero que lá no Flamengo as coisas não aconteçam como o Duílio fez no Corinthians. O Duílio contratou o Mano Menezes com 5 anos de contrato, deixando uma multa alta para o Corinthians, não sendo o técnico preferido de um lado daquela disputa eleitoral. Então eu espero que o Flamengo ele pode deixar o Felipe Luiz até o final do ano, se der certo, se ele ganhar a Copa do Brasil. Pode até ter sequência, mas tomara que ele não contrate alguém que não esteja de acordo com todos os lados da história de quem vai disputar essa eleição. E aí essa demissão do Tite, ela veio da torcida, né? Eu acho que a diretoria não tinha pensado nisso não, mas o tamanho da torcida, o tamanho da cobrança acabou culminando aí na demissão do Tite. Com certeza, Denilson. E digo mais, hein? Felipe Luiz tem grande chance, né, de acertar ali, dando essa volta por cima, até mesmo no Gabigol, como você falou, tem grandes chances até de continuar em 2025. Por que não? Inteligente, todo mundo sabe que ele é. Bom, todo mundo sabe que ele é. Claro, não tem experiência como treinador ainda, né? Tá começando aí na base do Flamengo. Mas, por que não? O Flamengo já trouxe muitos caras de experiência aí que não deu certo. O próprio Tite, por exemplo. Quem sabe Felipe Luiz, que conhece, o grupo conhece, o Flamengo é ídolo da torcida, a torcida vai ter uma certa paciência com ele, e ainda pode aí colocar no currículo já um título de Copa do Brasil, importantíssimo, e quem sabe se tornar um grande ídolo do Flamengo também como treinador. Mas vamos seguir aí por mais notícias do Flamengo, galera. Atenção! Nessa segunda-feira agitadíssima. Redes sociais, Instagram do Flamengo. Hoje de manhã eu tava vindo aqui pra TV, escudo do Flamengo enorme, era o anúncio. A notícia oficial do Flamengo. O do Flamengo informa que o técnico Tite e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece aos profissionais e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. Felipe Luiz assume a equipe interinamente. Felipe Luiz estava comandando o time sub-20, né? Agora o sub-20, mas começou no sub-17. Começou no sub-17, foi pro sub-20, foi campeão. Campeão do mundo. Inteiro. Campeão mundial. E agora assume aí interinamente, posso dizer assim? Sim, interinamente. Tenho que dizer assim. Posso não, tenho que dizer assim. Interinamente, assim, de cara, né? Um cara com muita capacidade. Ou se for todo técnico no Brasil é interino, Abel. Né? Todo técnico no Brasil é interino. Seja oficialmente interino ou extraoficialmente interino, mas todo técnico é interino. Então ele vai lá, vai assumir. A ideia de muita gente é que ele vá até o final do ano, se tudo der certo. E aí no final do ano tem eleição, aí vai ver o que vai acontecer.
mas é o técnico do Flamengo por agora. E nós temos duas tendências, né? Primeiro, essa coisa do técnico que cai ou na calada da noite ou na aurora do dia. E segundo, mais um técnico, em coisa de 10 dias, aí nós tivemos 3 técnicos caindo com vitória. A gente falava antigamente, 2 desses técnicos com vitórias em jogo de ida de mata-mata, o Tite nem teve essa oportunidade. Um deles foi o Varini, Paranaense. Varini no Atlético, o Fernando Seabra no Cruzeiro e agora o Tite. Não foi demitido pelo jogo de ontem, foi demitido pela eliminação da Libertadores. Conjunto da obra, né? Antes do jogo de ontem já havia muita gente especulando que ele cairia independentemente do resultado. É claro que o desempenho do Flamengo no jogo de ontem, a coletiva dele mais uma vez com algumas respostas assim, como vinha sendo, né? Estranhas. Isso deve ter acelerado ainda mais o processo, mas a ideia ele cai pela Libertadores, pela eliminação do Flamengo da Libertadores. Então, principalmente. Você falou, né? O professor falou, mais um técnico cai depois de uma vitória, você disse bem. Não foi por causa do jogo de ontem, por causa da eliminação da Libertadores. Então eu também não disse que foi por causa do jogo de ontem. Não, você disse só que falou... é uma coincidência com outros. Perfeito. Mas eu diria que também não foi só por causa da eliminação da Libertadores, só entre aspas. Não é só. O time também caiu no Campeonato Brasileiro, a torcida já não gostava do Tite, não gosta do estilo de jogo. Não é um combo assim, Prats? Claro, Bom dia mais uma vez. Bom dia, companheiros, bom dia, fãs de esporte. É um conjunto da obra, né? Da obra. Ele não cai por causa de uma partida. Acabei de falar. Uma campanha que foi muito fraca na Libertadores, chegando, culminando com a eliminação na última semana em Montevidéu, quando o Flamengo foi eliminado por um time que é pior que ele, que é o Peñarol. Por uma campanha no Brasileiro, que o Flamengo se mantém ali entre os 4 melhores, mas dando poucos sinais, talvez, de uma grande reação, de grandes atuações. Há uma série de situações aí, né? O Tite, em algum momento, e acho que houve um ponto alto do trabalho durante a Copa América, quando se imaginava que o Flamengo pudesse perder força ali, e o Tite trabalhou muito bem naquele período de 9 jogos, sem jogadores importantes, que estavam com seleções nacionais, e houve uma boa resposta ali, né? Mas faltou, assim, em algum momento, talvez uma regularidade um pouquinho maior. Houve, em algum momento, uma situação que não tinha uma sequência de bons jogos, de boas atuações, em lugar de uma exigência muito alta, em um lugar que, além de ganhar, você tem de ganhar, jogar bem e sobrar, e aí a gente pode discutir a avaliação, porque não tem só o Flamengo, obviamente, para jogar, tem outros times que enfrentam o Flamengo, se preparam para enfrentar o Flamengo, e acho que o Tite dava a impressão que contava que o trabalho iria até o final do ano. Não sei o quanto sair agora surpreende o próprio Tite. Tinha uma avaliação de trabalho, sempre quando ele perguntava, vamos esperar o trabalho terminar, tem coisa para acontecer, vamos esperar o trabalho terminar, tem a Copa do Brasil chegando, tem brasileiro numa reta final ainda, não teve para ele, acabou o trabalho. Então, já que você citou, porque muitas das coisas que você citou aí, ele falou na entrevista ontem pós-jogo, né? Foi inclusive perguntado, como você avalia o seu trabalho? Vamos esperar terminar, tarará. Vamos acompanhar então alguns trechos da entrevista coletiva do Tite ontem, depois da vitória contra o Atlético Paranaense. Então, depois da vitória, antes da demissão. Vamos acompanhar. O trabalho só vai ser devidamente julgado quando ele tiver o seu término. Agora como é que se diz, é oportuno ou inoportuno, no meu caso. Quando a gente termina um trabalho, a gente olha para trás e vai um trabalho. Mas eu tenho uma atenção, e essa é maior, de estar representando com dignidade o cargo que eu fui convidado. Esse eu não abro mão. Então essa dignidade ela vai ter sempre de conduta. Com mais competente no momento, menos competente no outro. Talvez isso eu não atendendo as pessoas com que elas querem, talvez não sendo do estilo, talvez não. Às vezes num dia sim, outro dia não. Mas com respeito. Término do ano associado a essa pergunta vai ter tchau ou não. Mas aí não depende de mim, depende da sequência do trabalho, de todos os resultados que até agora a gente não tem, não vai medir. Está associado à resposta anterior. Deixa eu terminar. Se tem tchau, se não tem, eu tento fazer o meu melhor. Talvez não seja o teu técnico, como é que é o nome dele? E aí tu pegou. Talvez eu não seja o teu técnico dos teus sonhos, né? Talvez não faça também numa situação extraordinária tanto quanto tu queira. Mas o trabalho e a dignidade pode ter certeza que ele vai ter sempre. O respeito a ti, o respeito à entidade, o respeito aos atletas, o respeito a vocês vai ter sempre. Na tela do Futebol 360, números do professor Adenor Tite. Desempenho do Flamengo com ele na temporada foram 58 jogos, 34 vitórias, 12 empates e 12 derrotas, aproveitamento 65,5%. Em porcentagem, um bom aproveitamento, mas não é o que o torcedor quer. O torcedor queria, obviamente, o título da Libertadores, uma melhor posição rubro-negra na tabela do Campeonato Brasileiro. Foi campeão carioca, está na 4ª posição do Brasileirão, na semifinal da Copa do Brasil e saiu para o Peñarol na Libertadores. Eugênio Leão. Detalhe que esses números aí conseguem ficar abaixo de técnicos que nem campeões foram no Flamengo, né? Que técnicos que passaram pelo Flamengo também, que não foram campeões. O Tite enaltece, né, e fala que foi campeão carioca, que era o grande plano dele aí, mas teve técnicos que passaram que
né, os números foram melhores do que Tite. E não ganharam os títulos também não, títulos de expressão, né? Como Brasileiro, Copa do Brasil ou até Libertadores. Chega ao fim do trabalho, ele disse que agora dá para avaliar, né? Quando terminasse o trabalho. Então avalia, gente, por Terminou favor. o trabalho. Não foi um grande desempenho do Tite no Flamengo, senão teria pelo menos terminado a temporada. Mas eu preciso... É óbvio que o torcedor, aquela coisa assim, o torcedor emotivo, ele vai olhar para o campo, ele vai questionar muitas decisões do Tite, como de qualquer técnico você questionaria. Ele vai apontar o dedo para o Tite como culpado e a torcida do Flamengo nesse momento está feliz com a demissão do Tite. Até que ponto as várias lesões influenciaram? Influenciaram as várias lesões, influenciou o calendário, influenciou para mim uma falta de planejamento, e aí faz parte da comissão técnica isso também. Influenciaram algumas decisões do Tite. Ele é um tipo de futebol muito burocrático, que não é o que a torcida gosta. Ele, desde que foi contratado, nunca foi o treinador dos sonhos da torcida do Flamengo. Ele já chega com muita... Uma certa rejeição? Uma rejeição, porque a identificação dele com Realmente com o nunca foi. Por um estilo que procura ser mais equilibrado. O Flamengo gosta de um time mais atirado ao ataque. E com o passar do tempo, ao longo do ano, foi um Flamengo muito burocrático. E ontem foi um pouco do retrato disso. Eu vou lembrar, a gente falava sobre isso lá atrás, no início do ano, em abril, maio, que é um Flamengo que ele toca muito pro lado e ele procura pouca verticalidade. Lembro muito do jogo contra o Amazonas pela Copa do Brasil, que foi um jogo que eu pisei muito, muito firme, né, nessa crítica, e a gente vê o tempo passar e continua sendo assim. O Flamengo ele ia até pouco tempo vivo em todas as competições. Tá classificado na Copa do Brasil para uma semifinal, Libertadores, acabou eliminado semana passada, brigava ainda nos primeiros lugares, como briga até agora, embora tenha deixado os líderes escaparem um pouquinho, mas ele ainda é um time que briga pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, só que vai gerando um desgaste, né? A questão toda será que o Tite é o maior dos culpados? Não. Todos os técnicos nos últimos 5 A anos. diretoria tem culpa também, os jogadores é um também. triturador de técnicos. E não deveria ser Mas assim. o maior culpado é a diretoria. O investimento que ele tem, a capacidade de contratar grandes jogadores, um elenco recheado. Não deveria ser um triturador de técnicos, ele deveria estar ganhando todos os títulos. Ele devia, no mínimo, estar em todas as finais, chegando muito perto de tudo. Não, mas é interessante isso que você está dizendo, Eugênio, porque, pelo menos na minha observação, na minha análise, exatamente pelo clube ter todo o investimento, que boa parte da torcida acha que todos os técnicos que chegam tem que, em 6 meses, o time tem que voar em desempenho e ganhar tudo. Mas tem que voar em desempenho. Eu não estou falando só do Tite, eu estou falando de todos os técnicos, desde Jorge Jesus. Repito, na minha observação, na minha análise, o pensamento do torcedor do Flamengo o Flamengo tem que ganhar tudo, tem que massacrar todo mundo, e não existe adversário. Ganhar tudo é difícil ganhar tudo, mas ele pode render melhor em várias competições. E o que a gente vê ano após ano é um Flamengo, quando chega no segundo semestre, desaba em termos de rendimento, porque não aguenta. Tem um problema de planejamento, inclusive da questão física. Agora, Eu não digo ganhar tudo, professor, desculpa. Eu vou citar um exemplo. Dorival Júnior. Ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil. Não foi suficiente. E não foi suficiente para a torcida, para boa parte da torcida e para os dirigentes que criticavam e não renovaram, não quiseram ficar com o Dorival, porque ele poupou os jogadores em algumas partidas do Brasileirão. Gente, isso não é querer ganhar tudo? Por isso que eu acho que passa Veja bem, antes. querer ganhar tudo não é um defeito. Tem que querer mesmo. Mas nem sempre você vai conseguir. Ninguém consegue, gente. Eu acho que antes tem um problema em relação a desempenho. Não é só resultado. Porque o Rogério Ceni cai campeão brasileiro. Renato Gaúcho cai vice-campeão sul-americano. O Dorival cai ganhando 2 títulos, dos mais importantes. O Tite, é o contrário. O Tite ganhou menos importante. Então olha essa tela para você, professor. Dá uma olhada aí. Não, né, com o Torrente eu nem coloco, porque isso aí foi um dos maiores enganos que eu já vi na história da bola. Esse cara aí, realmente... Mas Agora... veja se eu estou enganado. Todos eles chegaram com um cartaz e saíram com outro totalmente diferente. Que sentido? Eu concordo com você. Domenech Torrent foi nada do Flamengo. Muitos equívocos. Mas ele chegou... É o auxiliar do Guardiola. Não chegou assim? Aproveitamento melhor que o do Vitor Pereira, por exemplo. É o auxiliar do Guardiola que está vindo para o Flamengo. Aí tem 3 enganos, né, indefensáveis. Ali, ó, como eu falei, ó, Tite só tá à frente do Vitor Pereira e do Sampaoli, ficando atrás até do Paulo Souza e do Domenech Torrent. Rapaz, Tite, decepção total, hein? Uma decepção já esperada. Comentem, deixa nos comentários, galera. O Paulo Souza e o Vitor Pereira. Esses são enganos mesmo. Agora, os demais tinham que ter mostrado mais. O Jorge Sampaoli, a gente fala, bom, o Tite é aquilo que o torcedor rubro-negro não quer. Mas e o Sampaoli? Sampaoli era um técnico alinhado. Cara, ele não ficou nem 40 jogos. A esses sonhos rubro-negros de bom desempenho. O Renato Gaúcho era um sonho de todo rubro-negro antes do aparecimento do Jorge Jesus. Não ficou nem 40 jogos. Quando o Jorge Jesus aparece, o Renato é que era o nome para
Flamengo antes da gente descobrir que o Jesus existia. Deixa eu perguntar, 72% de aproveitamento. Corrigindo aí, né? Tite ficou na frente do Torrent também. Na frente do Rogério Ceni. Essa última vitória deu até melhoraram um pouco os números do Tite. Mas tá igual, né? Praticamente igual ao Torrent, né? Um pouco acima do Rogério Ceni. E ficando abaixo ali do Renato Gaúcho, do Paulo Souza, do Dorival Júnior, que aí ganhou títulos, né? E ficou na frente do Vitor Pereira e do Sampaoli. Uma final de Libertadores perdida num detalhe, na prorrogação. Um começo Não é suficiente para continuar o trabalho, o Renato? Um começo muito bom, o começo do Renato. Lembra que a nossa Paquita rubro-negra estava renatizada? Exatamente, empolgadíssimo. Mandava, estou renatizada. Não suportava mais o Tite, a Paquita. Tá virando um devorador de técnicos. Decifra meu devorador. Triturador, porque os técnicos que saem de lá saem desvalorizados no mercado. Chegam de um jeito e saem de outro. Chegam Acabei por de cima dizer. e saem por baixo. Você vê vários ali. O Renato voltou pro Grêmio, que é a casa dele. Lá ele manda, desmanda, faz o que quer e tal. Então, para ele, não mudou muito a situação. Os demais, eles chegam com um cartaz e saem desvalorizados. E aí eu vou voltar, Bel, no que a gente tem falado aqui há muito tempo. O Flamengo é um clube com uma gestão financeira poderosa. Agora acabou de fazer um investimento para comprar um terreno, pensando em construir um estádio, contrata jogadores caros, jogadores de grife e tal. Então, na parte financeira, o Flamengo parece ter uma gestão muito competente, até porque é uma gestão profissional, conduzida por profissionais da área econômica. Quando a gente vai para o futebol, a cabeça do futebol é alguém que não é profissional do futebol. É o Marcos Braz, que é um amador. Ele tem experiência, está há muito tempo lá dentro do Flamengo, está há muito tempo, foi diretor, já tem uns 20 anos ou mais que ele 2009 faz parte. ele estava. Antes disso, já estava, chegou na época do Edmundo Santos Silva. Quem leva o Marcos Braz para cargos de direção dentro do futebol do Flamengo, cargos menores que depois foram crescendo, foi a gestão do Edmundo Santos Silva lá em 2000, 2001. E ele é um cara que tem muito bom relacionamento com torcidas, etc. Mas ele não é um profissional do futebol. No dia que ele sai Ele não está preocupado só com o Flamengo. Teoricamente, nem é profissional do Flamengo, porque o cargo dele não é remunerado. Ele está lá como vice-presidente. Vice-presidente não é remunerado. E, sinceramente, o Marcos Braz não é, na minha cabeça, o melhor nome para gerir um departamento de futebol de um clube que tem o tamanho, a dimensão, a grandeza do Flamengo. Ele está lá por questões políticas internas do clube. E isso dificulta um planejamento. Dificulta sentar com o técnico, alguém que estudou futebol, que se preparou para trabalhar com futebol, que sabe todas as questões do futebol. Senta aqui, vamos planejar. Como é que vai ser feita a temporada do Flamengo? É possível encarar as 3 competições com o mesmo time e ganhar todas as 3 como a gente quer? Dá para fazer isso? Não dá. Não dá, eu estou batendo nessa tecla aqui há meses e meses. O Flamengo deveria ter um planejamento diferente. Se quer ganhar as competições, deveria entender que para tornar isso viável, tem que mudar o planejamento. Desde o início da temporada. E não se faz, você faz assim, vamos embora. Vamos levando. O que dá para botar hoje? E esse problema de preparo físico dos jogadores, de jogador chegar quebrado ou vários se lesionarem, isso aí aconteceu com o Renato. Isso aconteceu com o Rogério Ceni. Renato reclamava. Porque a cabeça não muda. Acontece de novo. O planejamento é entregue assim, ó. Quem é o técnico da vez? É o professor Celso. Professor, toma aqui, se vira. Se der errado, eu demito e a culpa não é minha. Eu contrato o Prates. Prates, toma aí, vê o que você vai fazer. A multa rescisória você pega com multa alta, não seria... Tudo bem, que seja multa alta, eles pagam multa alta, não tem problema nenhum. Tá bom. Paga multa alta. Então, e aí, dá o teu jeito. Aí daqui a 6 meses, não tá bom. Manda embora, traz outro. E vambora. É isso aí, nação. Na verdade, isso aí é um problema crônico do Flamengo, né? Esse problema aí de segundo semestre, jogadores se lesionando, o rendimento do time caindo completamente. Isso tem sido um problema crônico, até mesmo nos títulos da Copa do Brasil em 22, Copa do Brasil Libertadores com Dorival Júnior. Isso foi um problema. Na reta final da Copa do Brasil, na reta final da Libertadores, o time já não apresentava mais o mesmo futebol que vinha apresentando no início do trabalho do Dorival Júnior. Então a gente vê que é um problema crônico, realmente, com base nisso aí que eles falaram, essa gestão não tem o time para poder trabalhar, né, essa gestão aí no futebol. Fora de campo, beleza, tem feito bom trabalho, mas dentro do campo ali, para gerir o comando do futebol, as estratégias, né, pensar na temporada realmente, o que eles fazem é contratar, colocar na mão do treinador e falar, né, tá aí, ó, o jogador vai lá e faz. E não é assim, e não faz. Tem que ter realmente um planejamento. Mas agora, vem aí, galera, Felipe Luiz para comandar o Flamengo, principalmente nos jogos contra o Corinthians pela Copa do Brasil. O choro lá dos corintianos, dos vascaínos,
pela mudança da data, estão com medo de enfrentar Flamengo e Atlético Mineiro com times completos, eu não estou entendendo. Prezam tanto a isonomia, né? Falam que tem que ter isonomia, mas quando buscam aí ter um calendário mais justo dentro da competição, estão reclamando. É complicado, é complicado. Mas aí, galera, coloquem nos comentários o que você achou da demissão do técnico Tite e o que você espera do Felipe Luiz comandando o time interinamente. Eu, praticamente, tenho grandes esperanças e expectativas no trabalho do Felipe Luiz, mesmo começando agora, mesmo sem ter grande experiência ou quase nenhuma experiência, né? Em time profissional não tem, vai ser a primeira, mas vinha dirigindo ali a base do Flamengo. Eu tenho uma grande expectativa com o trabalho dele. Acredito que ele vai conseguir recuperar o futebol de alguns jogadores ali do Flamengo que infelizmente o desempenho está muito abaixo do que poderia render, como Arrascaeta, De La Cruz, o próprio Gabigol. Acredito que o Gabigol terá mais oportunidades com o Felipe Luiz. Então, assim, a tendência é que o Flamengo melhore neste final de temporada, né? Tem ali um jogo a menos no Campeonato Brasileiro. No momento está ali, se eu não me engano, 8, 9, acho que é 9 pontos atrás do Botafogo, né? Mais com um jogo a menos. Então, assim, vamos ver o que dá, né? Pode ser que Felipe Luiz deixe de ser interino e quem sabe ano que vem, com o título da Copa do Brasil e uma boa reta final de Campeonato Brasileiro, quem sabe ele não fique para 2025, sendo técnico do Flamengo no Mundial, hein? Já pensou nessa possibilidade? Mas deixa aí nos comentários, galera, o que vocês acham da saída do Tite e da chegada do Felipe Luiz. Certo, galera? E você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like aí para ajudar a gente a crescer e trazer mais conteúdos aí para você. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, galera.